Oi, pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo um pouco diferente porque a gente não vai falar exatamente de nenhum tópico sobre qualidade, tecnologia ou coisa do tipo, mas também não está totalmente fora. O que eu vou fazer aqui vai ser mostrar para vocês os meus repositórios e dar uma atualizada neles aqui com vocês durante esse vídeo, tá bom? Então, beleza. Esse aqui é meu GitHub, tá? Então é Gias Machado, você pode procurar aí. Acho que se eu vim aqui no meu profile e eu consigo ver, então você consegue me achar aqui e tudo mais, beleza? E aqui nos meus repositórios eu consigo ver que eu tenho uns 26 repositórios aqui. Eu nem sei quais são todos que eu tenho aqui, tá? Aqui eu tenho um Postman, tá escrito errado, né? Mas tá bom. Olha só. Depois eu vou utilizar esse do Postman depois, nem sabia que eu tinha esse. Mas beleza, o que eu queria mostrar para vocês é o que tem na minha máquina hoje, que são esses daqui, são todos esses. Eu fiz uma listinha aqui porque eu queria saber como que estava isso, o que estava faltando, o que não estava faltando. E eu quero pegar isso daqui, ó. Essa lista de repositórios que eu peguei e fiz aqui. Deixa eu aumentar essa letra. Acho que agora tá bom para a gente ver. Eu tenho aqui três repositórios que não são meus, são de aplicações de outras pessoas e não são para automação ou código mesmo para a gente desenvolver. São aplicações que vão rodar para a gente conseguir fazer alguma coisa. Então tem esse blog API main, que ele deixa uns endpoints aí para a gente. Então dá para a gente fazer teste de API com ele. Eu tenho esse Digital Toys aqui, que ele é um front-end. Então é só executar ele e pronto. Também a gente tem um front-end para fazer alguns testes. E o Server REST, tá? O Server REST que eu já fiz muito vídeo aqui nele, usando ele aqui no canal. E também nos meus cursos, que é basicamente um e-commerce, tá? Que ele fica disponível aí pra gente. E a gente consegue rodar local, né? Pra gente fazer alguns testes de carga. Ou se você não quiser depender do servidor lá, a gente pode pegar e rodar local também. Eu tenho alguns repositórios aqui também da época da faculdade. Aí que fome, a gente fez um aplicativo em JavaScript. Tem um jogo da velha aqui em Python, bem clássico esse, né? E um projeto do curso, tá? Todos eles estão aqui no repositório já. Então, se quiser dar uma olhada, é projeto de pessoal da faculdade. Então, eu tenho esse aí que fome. Eu tenho o projeto, o jogo da velha, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada aí, fica à disposição. E eu tenho os outros que são de automação mesmo. Muitos provavelmente vocês conhecem, porque foram que eu montei nesses vídeos aqui. Então, eu tenho o que é a Robot com Faker API. Eu tenho esse Como Fazer, que a gente, do Robot Framework, que é uma nova playlist que está vindo aí. Eu vou pegar e vou criar ele aqui já com vocês. Eu tenho o LQA Robot Framework também, que tem coisas mais gerais, que está tudo atualizado. Eu quero criar um de Postman para colocar alguns arquivos em Postman. Vou fazer isso aqui com vocês também. Eu também deixo disponível o repositório dos meus cursos lá da Udemy. Então você pode vir cá e ver o curso e tá, o código e tá totalmente livre aí. E eu tenho alguns para atualizar, algum outro para atualizar aqui da parte dos shorts, que já tem, acho que já publiquei a grande maioria deles. Mas vai vir mais vídeo aí então. Mas falta eu publicar esses códigos. E também tem uns aqui que eu estou usando, que eu não estava aprendendo um pouquinho de Python para algumas coisas específicas, que eu quero trazer ainda para o canal, mas vai ficar aí mais pro meio de 2024. Vai demorar um pouquinho ainda para chegar, porque eu estou um pouco sem tempo, tá? Mas beleza, então vamos atualizar primeiro. Eu quero mostrar aqui para vocês como que eu faço para atualizar. É bem simples, tá? Então primeiro esse JMeter Curse aqui. Então eu vou navegar para ele, né? Então cd dois pontos, cd JMeter Curse. Eu posso dar eu acho que tá pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui também. Aí, agora acho que vai ficar legal. Aí eu posso dar um git status aqui e eu consigo ver que ele está desatualizado, né? Tem coisas nele que eu não atualizei aqui. Aí eu posso entrar nele só para mostrar aqui, ó. Vamos lá. Eu não sei se eu estou com um JMeter aqui. Eu acho que eu tenho um JMeter aqui instalado. Mas a gente não vai precisar entrar no JMeter, nada disso não, porque não vem ao caso. Para quem não sabe, o JMeter é uma ferramenta de testes de performance, tá? Também estou planejando trazer
um curso todo detalhado para cá, uma playlist bem legal, mas vai ficar ainda mais para frente. Então, se a gente entrar aqui no JMeter Curse, a gente tem esse Curse 2 aqui, que tem um monte de arquivos, JMX, né, que é a extensão do arquivo. E, ele entendi, ele tá usando, é um outro curso que eu fiz, das coisas que eu tava colocando a mais aqui, estudando para o que eu queria colocar para o nosso curso. E nesse README aqui, que eu posso abrir, deixa eu abrir com mais opções, deixa eu abrir com bloco de texto, eu queria abrir com bloco de texto ele. Abrir com, ó, escolher outro arquivo, abrir com bloco de texto mesmo. Ele tem alguns comandos que eu utilizo para executar, tem alguns cursos que eu fiz que eu achei interessante, né? Porque eu estava estudando bem no início, né, sobre isso. Vai inclusive servir como base também para algumas coisas que eu senti que faltou neles ou que foram muito bons deles também. É bom ressaltar sempre o que foi bom também. E aí a gente vai subir eles aqui agora, então são essas alterações. Então, eu tô olhando aqui para minha master. Eu tô bem na frente, né, do negócio. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Eu tô então aqui olhando para master, né? Eu posso fazer, por exemplo, um git pull orange master só para eu ver se não tem nada lá, mas obviamente não tem. Beleza? E agora eu posso pegar e fazer o commit, tá? Então vou fazer um git add ponto. Opa, tem até um espacinho aqui, git add ponto. Adicionei e agora eu posso fazer um git commit, tá? Eu não estou trabalhando com brands aqui porque só eu, então não faz sentido trabalhar muito com brands, já que eu estou sozinho, né? Então, add new curses, new curse, commit e pronto. Agora eu posso fazer um git push orange master e enviar para master, vai estar atualizado lá agora, git push orange master, tá? E com isso pronto, esse repositório está atualizado. E vamos para o próximo. Então agora está atualizado. Posso fechar aqui. E agora vamos para o Locust Curse. Tá? O Locust é outra ferramenta muito legal para testes de performance. Isso aqui é baseado em Python. Eu também estudei, utilizei em vários projetos em alguns lugares que eu trabalhei. E eu atualizei algumas coisas aqui por conta, git status, e esqueci de colocar lá. Então vou atualizar isso aqui também. Esse readme aqui também tem algumas coisas que foram interessantes para mim, que eu adicionei a mais para eu conseguir executar os testes, para eu conseguir estudar. Então talvez pode ser que seja relevante para vocês. Eu acho que tem o curso que eu peguei e fiz isso aqui também, tá? Então vamos fazer aqui, dar um git add, um git commit the new course também, é tranquilo, se é a mesma coisa aqui. E aqui vai ser um git push orange master. Então meu locust curse também já foi, agora vamos atualizar o meu shorts, tá? Do robot que tem aqui no YouTube, tá? Então CD shorts, eu posso dar aqui o git status, vão ver que eu não atualizei nada, eu fui fazendo os vídeos, não atualizei. Então tem tudo aqui, só que eu não quero tudo isso aqui, tá? Eu quero subir só algumas coisas, porque tem coisas que não precisa subir. Aí eu vou pegar e vou abrir um Visual Studio aqui, abrir ele aqui do lado, e deixa eu pegar aí, arquivo, nova janela, e eu quero pegar o Shorts aqui. Pronto, aqui. Aí eu quero pegar e excluir esse reports, porque não é bom ficar levando reports para o repositório, esse aqui também, este também. E esse results eu não quero results, tá? Eu não coloquei um git ignore aqui nele, mas eu podia colocar, então vamos colocar aqui, ó. A gente já faz isso aqui, novo arquivo, um ponto git ignore. Pronto, e eu vou colocar um barra results aqui. Foi, beleza, aí ele foi. E tudo que está dentro aqui do results não vai para lá, beleza? Aí agora a gente pode até executar de novo esse git status aqui. Observe que estou adicionando git ignore, mesmo o result existindo na pasta, ele não apareceu aqui, tá? Umas coisinhas de git aí. Não tem curso aqui no canal sobre isso, mas vai ter, viu? Então fica ligado que vai ter um cursozinho de git aqui no canal, uma playlist bem bacana. Então agora vamos adicionar isso aqui. Vamos colocar um git add, o git commit eu vou mudar aqui, vou colocar the new code, beleza?
E agora eu vou fazer um git push origin master, tá? Como eu já tenho criado tudo isso aqui, então ele vai redirecionar corretamente para o repositório que ele tem que direcionar, tá? Eu não estou enviando tudo para o mesmo repositório não, viu? Então, só deixando isso aí bem claro. E eu tenho um de Python aqui, que cd dois pontos. Eu estava estudando algumas coisinhas que não atualizei também. Então, cd Python e é o de PyTest. Então, se fazer um git status aqui, ele vai estar mostrando também. E só vamos adicionar isso aqui, tranquilo. Git add, ponto, git commit. Vou colocar mesmo na add new code e agora um git push orange master, tá? E pronto, foi o código também, tá tudo atualizado. Agora falta só criar esse Postman Curse e esse como fazer com Robot. Então vamos criar lá rapidinho, só para vocês verem como funciona essa criação também. Então eu só vou excluir como fazer com Robot. Eu vou mudar esse nome porque eu quero um arquivo que está aqui dentro. Vou colocar X, tá? Então vou colocar um new, vou colocar o nome como fazer com Robot. Aí vai ser público, o git ignore dele eu não preciso colocar, e esse readme aqui eu quero colocar esse meet, esse aqui, beleza. E pronto, agora eu posso criar só um repositório e agora eu faço o clone para minha máquina, tá? Então ssh, copio isso daqui, venho aqui no meu git e vou fazer agora um git clone e eu colo essa informação. E agora como fazer com o robot está aqui, e não é aquele mesmo, é o outro, tá? Aí o que eu quero desse X aqui é só esse model switch, que é um modelozinho que eu uso, que eu mantenho, porque fica mais fácil, né, fazer a estrutura do Robot Framework, tá? Então, aí esse aí já está criado. O do Postman, eu vou criar depois, porque eu tenho que exportar os arquivos, e isso merece um vídeo só para isso, explicando como que a gente faz para exportar os arquivos, para a gente gerenciar isso e tudo mais. A gente consegue gerenciar direto no Postman, mas a gente pode exportar os arquivos JSON para ser gerenciado aqui pelo GitHub, né? Então, é isso que eu queria mostrar. Se vocês gostaram, falam aí se vocês gostaram do vídeo nesse formato aí. Então, se vocês gostaram, vai ter mais aí para eu trazer atualizações dos meus repositórios, que eu estou fazendo de novo, que eu estou estudando, o que eu estou planejando para o canal, tá bom? Então, muito obrigado e se vê no próximo vídeo.